Durante semanas alavancaram e fizeram um festival da canção em relação ao chumbo ou não do Orçamento de Estado e qual é o posicionamento de Pedro Nuno Santos e a pressão que os históricos do PS estavam a exercer sobre Pedro Nuno Santos. Aliás, começamos a perceber, olhando para as notícias dos últimos dias, quem manda de facto no PS não é Pedro Nuno Santos e constantemente os ditos históricos do PS mandam naquele partido. Bom, mas hoje não vou falar dessa questão. A questão é relacionada com o Orçamento de Estado. Afinal, o que é isto do Orçamento de Estado? O Orçamento de Estado não é mais nem menos do que uma previsão. A coisa é assim meio esotérica porque é uma previsão sobre a receita e a despesa para o próximo ano que o Estado irá efetuar, mas é feito assim meio que a modo de bola de cristal que os governos vão projetando aquilo que acaba por ter uma consequência direta na nossa vida, porque há uma coisa que é garantida no Orçamento de Estado, que é a tributação e a parte dos impostos e a forma como vão subcarregar as famílias e como vão subcarregar as empresas. Olhando para aquilo que era o programa da AD e olhando agora para o Orçamento de Estado, já percebemos que existem medidas contracionistas por parte do Ministro das Finanças e por parte do próprio Luís Montenegro. Ou seja, nós chegamos a uma altura que já entendemos que a despesa do Estado irá aumentar em cerca de 6 pontos percentuais no próximo ano em comparação com a despesa do Estado realizada pelo último orçamento de António Costa, que já era uma vergonha. E isto tudo tem uma consequência direta de este aumento. O Partido Social Democrata vem justificar dizendo que para poder executar o PRR vai ter que, obviamente, contrair algumas despesas excepcionais, nomeadamente nos quadros de pessoal, garantindo assim que consegue fazer a execução do PRR. O que significa, ou o que significaria, a ser a verdade, que estariam a fazer o investimento para 1 ano e meio e que depois teríamos aqui um hecatombe a nível de desemprego, porque toda esta gente que fosse contratada, a menos que os alocassem noutras áreas, tendo em consideração que depois não existe PRR, ou então estariam claramente a subverter os valores que tinham apresentado na proposta de governo e naquilo que era o programa da Aliança Democrática. A Aliança Democrática é essa que diz que se excluirmos os custos afetos à despesa relacionados com o PRR, o custo seria da despesa de pessoal cerca de 3%. O que é verdade é que neste orçamento continuamos com alcavalas financeiras a injetar dinheiro no setor empresarial do Estado e grande parte das empresas do Estado nem sequer deveriam existir porque, vamos ser sinceros, o Estado é regulador do mercado e não deve ser um player no mercado. E o Estado continua a ser uma máquina gigantesca que a sua operacionalidade e até os seus resultados financeiros ficam muitas vezes em causa pela forma de gestão que o Estado atua. Mas esta história já todos sabemos. O que é surpreendente no meio desta negociação toda do Orçamento de Estado é que hoje mesmo ficamos a perceber que, por exemplo, existem diversas classes profissionais a quem Luís Montenegro e os diversos ministros andaram a prometer uma série de coisas para os calar, para os manter sossegadinhos e que agora já deu barracada e já se percebe que afinal não vai ser bem assim porque o PSD já percebeu que o excedente orçamental, que diz que não pode ser ultrapassado os 0,3% do PIB, neste momento, se cumprir o próprio PSD todas as alcavalas que já colocou no orçamento, se calhar em pouco tempo, ou durante o próximo ano, temos aqui a troika novamente. E basta pegarmos no exemplo do que hoje aconteceu com os chapadores bombeiros, que, afinal, a negociação, depois da grande manifestação que os chapadores fizeram à frente do Parlamento, afinal, hoje os chapadores sentem-se completamente enganados porque aquilo que lhes foi proposto, nomeadamente no subsídio de risco, tem a ver com um valor de 37,5€ por mês, o que significa pouco mais de 1€ e qualquer coisa. Ainda para mais, o próprio governo apresenta uma proposta que é toda datesca, que reduz, ao invés de aumentar, reduz o ordenado e o vencimento de base dos chapadores bombeiros. Ou seja, nós ainda estamos na fase de determinar as audições aos ministros das tutelas do governo, termina amanhã, iremos entrar nos próximos dias na fase da negociação na especialidade e da apresentação de propostas. Já ouvimos alguns responsáveis do PSD dizer que é uma vergonha e uma irresponsabilidade as mais de 1.200 propostas que entraram de alteração ao Orçamento de Estado pelos diversos partidos na Assembleia da República. Consideram eles que é uma vergonha existir democracia e apresentarem propostas. Portanto, o PSD achava que devíamos todos cumprir
aquelas que são os desígnios de Luís Montenegro, e ainda não chegámos a esta fase e já está o PSD a ser desmascarado, a ficar com a careca destapada, a percebermos que tudo aquilo que estão a apresentar é claramente um aumento da despesa pública, um problema sério que vai, obviamente, ter um reflexo nos contribuintes, porque alguém vai ter que pagar a fatura, e isto, como sempre foi, quem se lixa é o mexilhão. E, portanto, dizem eles que é o único orçamento que nos últimos anos não aumentou impostos, o que não é verdade, porque temos a questão das taxas de carbono, nomeadamente nos impostos sobre os combustíveis, mas o PSD também já percebeu que está amordaçado e não pode falar sobre a situação do IRC, porque sabe que neste momento, da maneira como está a gerir e a governar o país, o tamanho da despesa é tanto que não vai conseguir suportar com a receita que neste momento tem prevista para dentro do Orçamento de Estado. É muito preocupante aquilo que está a acontecer. Vai passando aqui nos pingos da chuva. Vai passando entre brincadeiras de censura e liberdade de expressão, porque mudando aqui um bocadinho de tema, mudando muito de tema, nós hoje assistimos a uma coisa bastante grave do movimento woke a ter uma preponderância e uma forma de cancelamento de todos aqueles que não acreditam e que não confiam nas suas retóricas. Uma marca que sempre foi conhecida por fazer as suas publicações de uma forma jocosa, e às vezes jocosa, outras vezes irónica, mas que todos aceitamos a liberdade de expressão que ali existe, que é a dos preservativos controle, hoje foi claramente cancelada pela forma como foi obrigada a retirar o post que tinha colocado por considerarem este movimento woke que era uma ofensa a uma minoria. Nós estamos a chegar a uma fase que, inclusive, hoje eu apresentei e coloquei um vídeo que tinha um relato dos incidentes que têm acontecido no Prior Velho nos últimos 3 dias, no Concelho de Loures, com violentos, mas violentíssimos tiroteios no meio da rua com armas semiautomáticas e automáticas, e o vídeo foi bloqueado e eu recebi uma notificação por parte do YouTube para cancelamento do vídeo. Portanto, nós estamos numa fase em que depois das eleições nos Estados Unidos percebemos que existem determinadas áreas onde o movimento woke tem entrado de tal forma na retórica que nós já cancelámos grande parte até da Disney. Até a Disney já foi cancelada porque já ouvi teorias de que as princesas, ao levar o beijo do príncipe, estão a ser forçadas a fazer, e estamos a entrar numa demanda de loucura e de atrasadice que a coisa é surreal. E isto está a caminhar para um registro que é assustador. A história dos 7 anões, porque os anões não podem ser anões, a história que a beleza da princesa está colocada para uma etnia e que não devia ser, porque devia ser colocada para outra, porque não devemos limitar a informação e achar que as princesas são todas brancas ou negras ou o que quer que seja. Ouçam, eu acho que estamos a entrar num princípio de... eu nem vou catalogar do quê, mas cada um de vocês, se está a ver uma vida à partida é porque segue, e por isso, no mínimo, deverá ter bom senso. E eu tenho algumas dúvidas que nós não consideremos isto qualquer coisa de completamente abjeto e completamente surreal, a forma como tudo isto está a acontecer. Portanto, no meio desta convulsão toda que o mundo vai atravessando, com novas retóricas de comunicação, novos princípios de sociedade que nos querem impor, novas limitações à liberdade de expressão, existem deputados, que é o meu caso, que estamos todos dentro do Parlamento a discutir algo muito sério, que vai estruturalmente mexer na minha carteira, na vossa carteira, na carteira de toda a gente para o próximo ano, e que aquilo que, depois de ouvirmos hoje principalmente o Conselho de Finanças Públicas e entendermos na Assembleia da República a maneira como Luís Montenegro e o seu governo está a projetar o próximo ano com a sua bola de cristal, tendo nos últimos meses prometido tudo a todos, garantindo que não existia assim contestação, temo muito por aquilo que irá acontecer no próximo ano, e parece-me que o Luís Montenegro depois virá com o ai 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 Jesus, porque o que aconteceu foi por culpa dos partidos da oposição, porque nós até tínhamos um excelente programa para o país e achávamos que o país deveria ser governado de uma forma que quem analisar o Orçamento de Estado percebe claramente que Luís Montenegro já percebeu que não vai cumprir as suas promessas eleitorais. E as coisas começam a ser diárias e basta levantar uma pedra e cada cavadela, cada minhoca. Eu não sei se hoje é um bom dia para falar das minhocas depois
do post que foi removido ao controle, mas o que é certo é que, para não utilizar, fazendo o paralelismo com a controle e com aquilo que nos está a acontecer, isto no final do dia, quem vai ser lixado é o Zé Povinho.